Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do DevPro, e nesse episódio nós vamos falar de como se planejar para atingir os seus objetivos, tá? O que motivou a gente aí foram várias perguntas nesse sentido dos nossos alunos dentro do curso Python Pro, que estavam vendo a gente fazer um monte de coisa, falou, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? E a gente já prometeu falar sobre esse assunto tem um tempão, e aí a gente decidiu fazer isso agora. Moa, quer dar um bom dia aí pra galera? É isso aí. Então, você que não atinge objetivo nenhum, você que não tem objetivo, fica aí com a gente que você vai ver pelo menos como a gente faz e tem dado certo por enquanto, né? Mas antes disso, vamos para os recadinhos, né? Isso, se o seu objetivo é se formar em tecnologia... Isso aí, se o seu objetivo é se formar em tecnologia e entrar para o mercado de tecnologia, se tornar um programador profissional e acessar esse mercado aí que não tem crise, que paga bem, que permite você trabalhar para fora e tudo mais, a gente tem um curso grátis para você começar, que é o Python Birds, né? O Python Birds você vai aprender o básico de programação desenvolvendo um joguinho, né? E a galera gosta, vem tendo bastante sucesso. Se você quiser, então, se cadastrar, é o python.pro.br/curso-de-python-grátis. Então, python.pro.br/curso de Python grátis. Aí você substitui os espaços por traço. E se você gosta do nosso papo aqui, gosta do que a gente fala, discorda, quer dar sua opinião, a gente tem um grupo de discussão no Telegram, que é o bit.ly/galera-python-pro, lá que a gente continua o nosso papo, aí, o nosso boteco online. Se você quiser saber das nossas... do que a gente vem lançando, né, das novidades dos nossos conteúdos, o bit.ly/python-pro é o nosso canal no Telegram. E é lá que a gente manda aí, toda vez que a gente está entrando ao vivo, toda vez que a gente lança um conteúdo novo. O Renzo faz o Café com Python aí de sexta de manhã também, que ele programa a plataforma, nossa plataforma é a gente que faz, né? Então a gente, toda vez que ele vai implementar uma funcionalidade nova, ele faz uma live aí com a galera. Tem os meus vídeos que eu mando lá também, do meu canal pessoal. Tem o podcast do Renzo, que ele precisa voltar a fazer, cobrando publicamente. Essa semana. Agora eu botei na agenda. Isso aí. E é isso. Recadinhos dados, vamos para o que interessa. Como atingir os seus objetivos, né? Bom, como o Renzo falou, isso é uma pauta que a gente... isso é uma habilidade que a gente veio desenvolvendo bastante aí ao longo dos últimos anos, né? O Renzo passou por uma mentoria que abordou bastante esse assunto. Eu venho estudando bastante sobre isso também e a gente isso vem refletindo nas nossas ações, né? A gente colocamos conteúdos novos aí no ar. A gente está aí com uma regularidade até que legal produzindo negócio. O Renzo continua com a posição dele de CTO lá na Prices. Eu continuo na minha posição de dono da Codivance, fazendo tudo que um dono precisa fazer e vem dando certo, as coisas vêm dando certo, né? Então, como que a gente vem atingindo isso, né? A que você atribui esses sucessos aí, pelo menos temporários? Assim, dando a resposta rápida, a primeira é disciplina, né? E você consegue ser disciplinado de uma forma desorganizada. Eu já consegui fazer isso muito tempo da minha vida, onde você vai no talento. Vai vendo o que vai surgindo, etc, e vai fazendo, mas assim, quando você começa a ter várias atividades, então como o Moa falou, diretor de tecnologia numa empresa, dono do curso Python Pro, tocando aqui o Python Pro, fazendo várias atividades, e tendo família com 2 filhos, não dá mais para fazer isso sem disciplina e organização, né? E aí, para minha evolução de carreira, eu comecei a ver que eu queria dar uma evoluída e eu queria entender
o que faziam aí os executivos, qual é a língua dos executivos, o que é o estratégico, tático, operacional, e acabei fazendo uma mentoria com um grande amigo meu, Renan Machado, que depois eu vou até colocar o link aqui como indicação no final da consultoria dele, e aí a gente fez esse processo de gestão estratégica, mas que teve muito a ver, e a primeira fase vem muito com, não só com ferramentas, e eu vou mostrar algumas delas aqui, nós vamos mostrar aqui hoje, mas também com um processo de conhecimento pessoal e um modelo de como que as coisas funcionam para o ser humano, tá? Eu vou colocar aqui qual que era o modelo, né? Ele começa do nível mais básico, né? As ações do ser humano. Então, a ação é geralmente para te levar de um ponto A para um ponto B, né? Então, esse é o objetivo da ação e, às vezes, aí, pelo menos, quando você mistura isso um pouco com economia, segundo o Mises, a ação sempre é para levar para um ponto positivo, para um estado melhor. Só que quem define esse estado melhor é a pessoa, né? E, em geral, o que é o combustível dessas ações que o ser humano toma são as nossas emoções. Então, você tem uma emoção, aquilo acaba acarretando numa ação. Depois disso, e essas emoções vêm de onde? Elas costumam surgir de acordo com os nossos valores. Então, varia muito com os nossos valores, né? Então, por exemplo, eu que tenho filho hoje, eu vejo filme que acontece alguma coisa ruim com criança, aquilo mexe comigo profundamente. Porque, para mim, não é nem um valor, depois ainda vou mentir, para mim, família é um propósito. Então, sei lá, eu vi aquele filme A Cabana, que a criança some. Cara, eu fiquei transtornado. E aí, possivelmente, alguém que não tem um valor de família tão forte, pelo menos não com relação a filhos, às vezes porque não os tenha, vai ver o filme e vai estar tranquilo, não vai ter uma emoção que pode gerar uma reação diferente, né? A minha emoção foi essa, foi o medo de acontecer com os meus filhos. Essa foi a emoção. Então, medo na hora, e eu me lembro que meu filho estava lá, eu fui até ver se ele estava bem, né? Então, a ação foi, não, meu filho está aqui, está tranquilo, está suave, né? Então, é isso que aconteceu. E aí eu ainda fiquei pensando, falei, eu ia querer fazer a mesma coisa com o cara, eu ia querer caçar o cidadão, eu ia querer matar o cidadão, porque aquilo tem a ver com propósito e valor. E em valores tem ali uma parte ainda de crenças, né, antes dos valores, que é o que te faz enxergar, inclusive, o mundo, onde tem as crenças que podem ser positivas ou, às vezes, as crenças que não são positivas e, às vezes, a gente chama essas crenças de crenças limitantes, né? Então, o Renato tinha uma analogia, né? É a lente com a qual você olha a realidade, né? Então, é a sua realidade depois de fazer a devida filtragem. E o propósito seria uma coisa mais profunda, mas que não precisa tocar tanto. Por quê? Porque os valores são negociáveis. O pessoal fala que o valor não negocia, mas de novo, a analogia do Renan é excelente com relação a isso, que ele fala, olha, você tem dois valores, você tem o valor de respeito, principalmente às autoridades, você tem o valor de segurança. E você, dependendo do contexto, você vai fazer valer um ou outro. Então, um exemplo você está no seu carro, de dia, sinal vermelho, né? A maioria das pessoas vem ali o valor de respeito e vai falar, não, vou parar aqui no sinal vermelho, tá tudo tranquilo. Agora, se a gente muda o contexto, vai para de noite, madrugada, Rio de Janeiro, ali, vai parar no sinal? Então, aí vem esse coisa, eu vou respeitar o sinal, que é um dos valores de respeito, ou eu vou efetivamente pegar o meu valor de segurança e vou falar, não, eu vou passar o sinal porque o meu valor de segurança está valendo nesse momento e nesse contexto mais do que isso. Então, o valor é negociável e você vive o dia a dia sempre, né? Até para fazer os seus objetivos, a gente falou de poder do hábito, que eu também li aqui durante esse processo, você fica com aquele valor, vou fazer agora o meu exercício, né? Mas e a preguiça aqui, e o cansaço aqui, não, vou fazer outra coisa. Então, você está ponderando esses valores diariamente e isso vai acarretar aí nas suas ações. O propósito já não é negociável, não tem negociação. Não vai ter, por exemplo, família para mim não tem negociação. Mas vai vir a legislação e vai fazer alguma coisa. Não tem negociação. Se vier fazer alguma coisa de mal com meus filhos, eu vou querer matar a pessoa. Ou seja, meu respeito à lei está abaixo disso, né? Não tem negociação quanto a propósito família e meu propósito profissional de ensinar. Tá? Tem esse modelinho. Moa, não sei aí qual que é o teu modelo, se você tem alguma coisa para falar sobre isso, o que você acha? Não, concordo 100%. Até esse lance do respeito à lei, né, tal. Entre as minhas noções de autoridade aí, de respeito, o Estado com certeza não está nas mais altas, né? Então, aquela...
eu sigo a lei por puro pragmatismo. Tipo, porra, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto, senão eu vou preso. Mas é só por isso, não é porque tem que pagar imposto porque alguém mandou eu pagar. É o valor de liberdade, né? É o valor de liberdade. É o valor de liberdade. Exatamente, é o valor de liberdade que importa, você entendeu? Então, eu acho que é muito o que você falou, né? Bom, e aqui na nossa pauta a gente ali, né, dentro disso, desse modelo, e é legal, depois eu vou falar de um livro que fala disso no final, fica aqui o gatilho da antecipação, depois eu falo o livro que monta isso, você vai poder aprofundar mais nessa teoria, com muito mais propriedade, porque é com a pessoa que criou. Há um paralelo com isso que eu falei agora, ação, emoção, etc., crenças e valores, com a definição também de missão e valores de empresa. Então é isso que ele conecta e fala, olha, a gente vai fazer isso para você como indivíduo, você vai se identificar e tem um processo bem bacana para identificar quais são os seus valores, que eu fiz com o Renan lá, defini 4 valores grandes, justiça, liberdade, olha, esqueci os outros 2, mas era justiça, liberdade... Importante. Oi? Importante, hein? Não, mas é porque esses 2 eram os principais. Justiça e liberdade eram os principais e o propósito que era família. Eu acho que eu tinha colocado até como valor e depois eu elenquei. Era isso, família. Era excelência. Querer fazer as coisas com excelência, né? E aí ele fala, beleza, então você faz isso para você, né? Até porque se o intuito era, eu falei, era uma coisa para executivo. Então ele fala, a ideia lá é que ele fala, olha, você não vai conseguir liderar ninguém enquanto você não se liderar. Então você precisa se conhecer, definir quais são os seus valores, para depois você querer liderar os outros. E aí ele leva isso para a empresa, onde ele determina do porquê de missão e valores da empresa. E eu acho que é importante você entender isso, porque em geral a missão, empresa, basicamente um agrupamento de pessoas que vai estar caminhando possivelmente para realizar aquela missão. E aí, se você conecta a sua missão pessoal com a da empresa, que é basicamente o que a turma quer, te encaixar onde, né, os valores da empresa estejam o máximo possível alinhados com o seu, é quando possivelmente tem um potencial dessa empresa dar certo junto com você também dando certo, porque os valores estão alinhados. Você tem alguma opinião sobre isso aí, meu querido Moa? Eu concordo com quase tudo. Eu acho importantíssimo frisar que o propósito é importante, os valores são importantes, tal, né? Eu nem lembro em qual podcast que eu ouvi isso, acho que foi no Astela Playbooks, que o cara falou que ele estava lendo um livro chamado Sapiens, do Harari. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Já me falaram muito dele. Basicamente, né, a conclusão que o autor chega é que o ser humano só conseguiu evoluir como espécie e disparar na frente de outras espécies animais, né, e dominar o mundo como dominou, por essa capacidade que a gente tem de elaborar abstrações, né? Então, se a gente tenta tangibilizar isso de alguma forma, acho que o exemplo que ele usa no livro, inclusive, é tipo, o que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica não existe no mundo real, ela não é palpável, mas ela existe, porque todos nós acreditamos que ela exista. Você entendeu? Então, a empresa, acho que é a Peugeot que ele usa como exemplo, fabricante de carros. A Peugeot, a montadora de carros, a Peugeot, ela não existe uma entidade Peugeot. Tipo assim, você não consegue tocar na Peugeot. O que existe é o prédio em que fica a Peugeot. O prédio você consegue tocar. O que existe é o carro que a Peugeot fabrica. O carro você consegue tocar. Mas a Peugeot não existe, assim, palpavelmente no nosso mundo físico. Mas ela existe para nós porque todos nós acreditamos que ela exista, né? Então, o ser humano conseguiu evoluir a partir dessas abstrações, né? Então,
Se você pega um cachorro, por exemplo, o cachorro ele vai aprender, ele vai lá e coloca o focinho na tomada, aí ele vai tomar um choque. A primeira vez que ele vai fazer isso, ele não sabia que colocar o focinho na tomada ia dar um choque nele. Aí a segunda que ele fizer, ele vai tomar outro choque, ele já vai saber raciocinar, tipo assim, porra, não vou colocar meu focinho aqui a terceira vez, porque senão eu vou tomar um choque, né? O cachorro tem essa capacidade de aprender. Mas o cachorro não tem a capacidade de outro cachorro chegar nele e falar assim: ô cachorro, se você colocar o focinho ali, você vai tomar um choque. O cachorro ele não tem essa transmissão de conhecimento, porque essa transmissão de conhecimento passa pela fé. Se o Renzo falar para mim não colocar o dedo na tomada que eu vou tomar um choque, e eu ouvir o conselho dele e praticar o conselho dele, significa que eu acredito nele. Então é muito nesse lance da fé que o ser humano tem em acreditar em outro ser humano, né? Ou não acreditar em outro ser humano. E isso linka totalmente com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos propósitos. Por quê? Porque o propósito não é palpável, o valor não é palpável. Então, ele é uma coisa que você acredita, ele é um sentimento, né? Alguma coisa assim, a gente consegue, ele é uma abstração. Então, por que eu dei toda essa volta, né? Para falar para vocês que eu não acredito em valor de empresa, em propósito de empresa. Por quê? Porque a empresa não é um ser pensante, a empresa não tem um sentimento, não é uma pessoa que tem uma alma, que tem um corpo vivo, né? A empresa por si só já é uma abstração. Então, você trazer a abstração da abstração, para mim, isso não é factível, eu não acredito nisso. O único propósito de uma empresa, que aí na verdade não é um propósito, não é um valor, é um objetivo, é que essa empresa precisa dar lucro. Seja uma empresa privada, seja uma ONG, seja uma associação, seja o que for, o papel de uma empresa é dar lucro. O que você pode dizer é que o fundador da empresa tem determinado valor, o fundador da empresa tem determinado propósito, e em cima disso você desenvolve determinada cultura, que é essa cultura que vai, digamos que, dar vazão a esse propósito, a esse valor do fundador, dos fundadores, esse tipo de coisa, né? No fim das contas, acaba linkando um pouco o que o Renzo falou, né? Porque eu só acho de tipo assim, esse lance de eu daria a minha, óbvio, se for expressão, né? Eu daria a minha vida por determinada empresa, tal. Não, você não daria a sua vida por determinada empresa. Você daria a sua vida por aquele conjunto de pessoas que formam aquela empresa, né? Então, assim, você pega uma empresa com 50, 70 anos, com certeza não é a empresa que começou, não é a empresa que era 5 anos atrás, e daqui 5, 10 anos não vai ser a mesma empresa. Então, vamos colocar diferente, não é que eu não acredito no valor da empresa, eu acredito na cultura, eu acho que a cultura é importante, mas a cultura ela é principalmente formada por pessoas, né? Então, se as 10 pessoas que formaram a cultura de uma empresa hoje não estiverem mais nessa empresa daqui a 10 anos, será que eles conseguiram perpetuar essa cultura? Se eles conseguiram perpetuar, beleza. Se eles não conseguiram perpetuar, esse lance de lealdade, né, acaba entrando muito numa questão de você é lealdade àquelas pessoas, você é leal àquelas pessoas, não leal à empresa em si. O que você acha? Você concorda? Eu dei uma viajada aqui. O que você acha? Não, esse foi o ponto que a gente sempre discordou, né? E aí a questão de abstração mesmo, porque é justamente o que você falou, tem aquele ponto, né? Cultura. Se você não cuidar, uma cultura vai se estabelecer dentro da sua empresa. Se você cuidar, sim, vai ser aquela que você quer. Se não for, não vai ser. E é óbvio que a cultura da empresa, obviamente, missão e valores vai ter muito a ver com os fundadores, né, com quem criou aquela empresa ou quem controla aquela empresa e que, obviamente, vai poder mudar com relação ao tempo, isso eu concordo plenamente. Mas eu acho que o lucro é uma condição de sobrevivência, mas não a razão de ser.
né? Porque eu genuinamente, né, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, eu genuinamente na Python Pro, o que eu gosto de fazer é colocar a galera para entrar para essa área, porque vai ser um sonho da pessoa sendo realizado. É isso que eu gosto de fazer, é isso que move e move todas as minhas decisões. Ah, tem grana envolvida? Tem. Mas aí eu acho que o Mo, até do nosso convívio, é, por exemplo, um valor para mim grande, né, de justiça / integridade. Então tem um exemplo bem claro. Cara, ó, alguém foi lá e mandou e-mail, a gente esqueceu, quando a gente aumentou o preço do PyTools, a gente esqueceu de mudar no e-mail. E alguém mandou um e-mail e falou, olha, eu recebi um e-mail aqui que o preço está tanto e no site está X. Então, qual que é? O valor que vai me guiar a tomar a decisão. Se for só a grana, talvez naquele momento, eu falo, ó, vai ser assim mesmo e compra aí e tudo bem. Agora, como o meu propósito tem ali um valor de entrega e de integridade, eu falei, não, eu falei até de justiça, quando eu faço cagada, eu falo que eu faço de tudo para resolver. E nesse caso foi um exemplo que eu falei, não, vai ser assim. Então eu vou querer resolver para essa pessoa, mandei o link e deu o meu jeito de fazer o curso naquele preço. Então é mais nesse sentido de que não se submete tudo dentro de uma empresa ao lucro, apesar de ele ser necessário. Isso aí a gente concorda 100%. Mas eu acho que é só mais forma, mais abstração do que qualquer outra coisa. Sim. Eu entendo você, eu concordo em determinada parte, mas eu acho que você falou muito forte, né? O seu valor, porque o Python Pro hoje somos nós dois e muito mais você do que eu, né? Acho que até em questão de presença, esse tipo de coisa. Imagina daqui 100 funcionários, daqui 200 funcionários, você entendeu? Sim. O valor da integridade, ele é o seu valor, mas ele pode não ser o valor do cara que vai estar duas camadas abaixo de você. E Sim. por isso que eu não acredito no valor da empresa, né? Porque aí, beleza. Você Sim, aí é a cultura que você vai estabelecer, né? Porque, exatamente, se você é o dono, você vai falar, bom, se estão agindo assim diferente, eu quero, e esse é o valor que eu disse, alguma coisa está errada. Ou eu tenho que mudar, ou a empresa tem que mudar, ou eu tenho que sair, ou a pessoa tem que sair. E eu acho que esse é o ponto principal, sabe? De a pessoa entender qual é esse valor e é isso que é da empresa, isso é o que vai reger as ações dela. Porque se ela estiver desalinhada, em algum momento vai dar o atrito e vai ter que ser resolvido. E, em geral, a resolução é, se não alinhar com o valor da empresa, o que eu estou acostumado a acontecer, a parte mais, não a mais fraca, mas por causa de desalinho, vai falar, olha, meu amigo, então você não está em acordo aqui, você não entendeu o que é integridade, que é para fazer o aluno ir para frente. Então, não é só lucro, né? Você vai ter essa conversa algumas vezes. Né? Mas aí a gente entra... isso aí acho que seria um assunto até para um outro podcast, a gente trazer um sonho grande aí da vida, algumas coisas de gestão. Mas eu gosto desses assuntos, porque eu acho que esse assunto, ele é... Eu gosto também. Esses embasamentos teóricos e filosóficos, eu acho que eles são importantes para a gente... Porque, no fim das contas, o que a gente faz no dia a dia é resultado disso, você entendeu? Por exemplo, a gente está falando aqui como atingir seus objetivos. Esse é o tema do podcast. Eu acho que cabe essa discussão, porque se o meu objetivo... Eu não vou usar o exemplo que eu sempre uso, porque a gente está em público. Mas se o meu objetivo é ganhar dinheiro... Deixa eu achar alguma coisa parecida aqui. O seu objetivo é ganhar dinheiro. Eu tenho um amigo meu que fala, não, o meu objetivo é ganhar dinheiro. Aí eu falei para ele, tá bom, seu objetivo é ganhar dinheiro? Se eu te oferecer 5 milhões de reais para você matar uma pessoa agora, você vai aceitar? Ele falou, não vou aceitar. Eu falei, então o seu objetivo não é ganhar dinheiro. Ou até pode ser ganhar dinheiro, mas... além do seu objetivo, você tem valores, você tem propósito e tal. Então, no fim das contas, o seu objetivo não é ganhar dinheiro. O seu objetivo é ter conforto. E o conforto passa necessariamente pelo conforto espiritual, pelo conforto mental, você entendeu? O conforto de consciência. Então, assim, eu acho que é importante você colocar esses pingos nos is, você conseguir destrinchar essa forma de pensar, né? O porquê que você... Porque o seu pensamento é resultado, ele não é causa, né? Ele é resultado de todos os inputs que você teve durante a vida, do que você sente,
de como você pensa, das suas influências. Então, assim, destrinchar isso eu acho que é importante, porque cai justamente no autoconhecimento, você entendeu? Então, eu acho Exatamente. que é mais ou menos por isso, né? Bom, mas já falamos aqui muito sobre teoria, agora vamos falar sobre a prática, né? Como que a gente faz, né? Como eu faço dessa forma, você faz dessa forma, a gente faz junto, né? Como que a gente faz o nosso planejamento estratégico? Qual que é o to-do, o passo a passo, o método que a gente usa para fazer o nosso planejamento estratégico? Isso, identificado, né? Aí também lá na mentoria, depois eu apresentei a ferramenta para o Moa e o Moa fez várias melhorias interessantes nessa ferramenta. Eu vou mostrar aqui. Por quê? Porque a gente tem que então se organizar e estabelecer. Então, quais são as ferramentas? Mão na Nem, massa. nem, Então, nem adianta mostrar que a live tá cagada. O pessoal tá não, mas ouvindo aí na só o áudio. gravação sai, né? Ah, sim, verdade. Tá a gravação do YouTube. Desculpa, gente. Beleza. Isso. Toca aí. Deixa eu colocar aqui no Screen Monitor. Pronto, foi para lá. Vamos para a primeira aqui, tá? Eu coloquei um exemplo aqui do nosso planejamento estratégico para a empresa, mas assim, eu vou mostrar para a empresa, mas eu vou mencionar um exemplo de que eu uso também para a vida pessoal, tá? Também uso. A ferramenta para as duas coisas, tá? Então, o que você começa, né? Você começa vendo qual que é lá o teu objetivo. Então, por exemplo, se eu quero lá, como eu falei, objetivo, missão, digamos, missão do Python Pro, né? Permitir que as pessoas tenham a carreira dos sonhos na área de tecnologia. Então, como eu coloquei aqui de meta para tentar tangibilizar, eu vou explicar aqui a ferramenta. Como é que ela está dividida? Basicamente, você vai criar uma meta tentando explicitar e o que você acha que vai te ajudar a atingir aqueles objetivos que estão de acordo com sua missão, propósitos, valores, etc. Então, como o meu é formar a galera, eu coloquei aqui, ó, como que eu vou aumentar a qualidade do produto visando o NPS de final de turma maior que 90%. Isso aqui, essa pergunta, ela tem a característica de ser smart. Deixa eu ver aqui, que está até anotado aqui no Trello, porque eu Smart sempre esqueço. é uma sigla em inglês Manda bala, manda bala. que significa S de específico, né? Specific, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Então você tem que ter uma meta que ela seja específica. Eu falei sobre isso num vídeo no meu canal, se alguém quiser ver depois. Ela tem que ser específica. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Tá, emagrecer não é uma meta, emagrecer é um sonho, é um desejo. Eu quero perder, eu vou perder 10 quilos, vou perder 10 quilos, específico, você especificou o que você precisa fazer. Mensurável. 10 quilos são mensuráveis, então dos 10 eu consegui perder 8, dos 10 eu perdi 11. Então você consegue mensurar, e aí quando você for fazendo o acompanhamento, você vai ver, bom, beleza, na primeira semana dos 10 que eu preciso perder, eu perdi 1, então eu já atingi 10% da meta. Tá. A de atingível, então, porra, o cara tem 170 quilos. Aí ele vira e fala, não, em 3 meses eu vou cair de 170 quilos para 70 quilos. Eu vou perder 100 quilos em 3 meses. Não é possível, entendeu? Acho que nem com uma bariátrica é possível isso. Não é possível. Sim. Então, se você colocar uma meta que não for atingível, grande chance de você largar a meta na metade, né? Então, é aquele negócio, né? Um é maior que 0. Então, coloca aí 10 quilos, o cara que está com 170, ele perde 20 em 3 meses, cai para, acho que é factível perder 20 em 3 meses, cai para 150. Porra, uma puta evolução já, né? O R de relevante, então, se o objetivo do Renzo é formar profissionais de tecnologia, por que ele vai colocar, por exemplo, o que ele vai colocar como meta, por exemplo, um curso de, sei lá, de culinária. Um curso de culinária, exatamente. Entendeu? Não é relevante. E o T de temporal é que essa meta precisa ter um prazo. Se não tiver um prazo, você não cumpre, porque o ser humano é procrastinador por natureza. O ser humano, nosso cérebro, isso é
milenar, isso é científico. O nosso cérebro ele foi feito para se manter no conforto. Então, tudo que o nosso cérebro puder fazer para não pensar, para pensar menos, para ter prazer rápido, prazer imediato, para não sofrer dor, nosso cérebro vai fazer. Então, a gente usou, em algum podcast passado, a gente usou o Avelino como exemplo, que ele começou a fazer o triatlon, né? Cara, para você fazer um triatlon, você precisa fazer 42 de corrida, 15 de 10 de nado. 10 de nado. E não. Triatlo é mais light. Eu tava pensando no Ironman, na realidade. Ironman. É o que... não. O dele é Ironman. Enfim, você tem que fazer... Uma maratona pra light. Na verdade, aquece pra maratona com 10 quilômetros de natação. Isso. Aí você faz a maratona de 42 quilômetros... Depois você faz, acho que 100 de pedal. Sei lá. Eu vou ter que descobrir isso, que a gente vai usar essa pedal, acho que são 350, meu amigo. Não, acho que não. Coisa pra caceta, bicho. Sei lá, se alguém souber aí, manda nos comentários depois quanto que é um triatlon, quanto que é um Ironman, perdão. E cara, para você se preparar para isso, você tem que treinar muito. Você tem que treinar muito. O cara tem que sentar a porra da bunda dele no banco da bicicleta e ficar 2 horas todo santo dia pedalando. Todo santo dia, 2 horas de pedal. O seu cérebro não vai querer fazer isso, não importa o que aconteça. Motivação, cara, não vai querer. O que ele fez? Ele virou e falou assim, não, em 2021, se eu não me engano, ele vai fazer o Ironman. Ele vai completar o Ironman. Não sei se é 2021, mas acho que deve ter uma data. Não. Eu vi aqui. 1,9 km de natação, 21,1 km de corrida, eu errei mesmo no ciclismo, e 90 km de ciclismo. O Ironman é isso? Ou pelo menos os que eu tô vendo aqui que rolou aqui no Brasil, né? Não sei se tem um Ironman que seja... Acho que tem um Ultraman, que talvez era isso aí que eu falei, mas enfim. Então 21 km é bastante coisa, né? O Ironman tá bom, né? 21 km de corrida de boa. 42 que foda. E aí... E aí o cara precisa sentar a bunda dele na cadeira e fazer, você entendeu? E no banco da bicicleta e fazer. E aí, cara, não importa, você vai ter que fazer. Então, se não tiver essa data lá, ele falou pra gente que é 2021, mas eu acho que, se não me engano, deve ter dia específico, né? Ou então é a prova específica que ocorre naquela época do ano, né? Isso. E se você não tiver aquela data, você não vai conseguir destrinchar para antes, né? E entender o treinamento que você precisa fazer. Se ele não tivesse data, ele ia falar assim, não, um dia eu quero correr, eu quero participar de um Ironman aí. Esse dia pode ser amanhã, esse dia pode ser em 2030. E aí? Você vai postergar. Então, ter a data é importante, né? Então, resumindo, é isso. S de específico, M de mensurável, F de factível, A de atingível, perdão, S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. É isso aí. E mostra aí pra gente, então, como que são as nossas... Isso, e o legal que você está vendo, a gente está fazendo, então, a análise, vamos até pegar esse que é bom, que ia falar do meu, mas o do Avelino é até bom. Na verdade, a gente vai chutar se a gente fosse fazer o planejamento para fazer o que o Avelino faz aqui também. Então, veja, meta de empresa, você pode ter várias metas, que aqui a gente dividiu até por área, então tem a meta, e aí para cumprir essa meta, e a meta fica bastante aqui no nível, digamos que se chama de estratégico para a empresa, né? Aí você baixa para um pouco mais tático, você vai para um objetivo mais específico que vai suportar a meta. Então nós podemos ter várias metas, cada meta dessa vai ser composta por objetivos, como aqui no caso do NPS, que eu falei, como melhorar a plataforma visando o aumento do engajamento e conversão dos alunos em 20%. Ou seja, se fosse lá do Avelino, por exemplo, se fosse para fazer o triatlo, ele poderia falar, como é que eu, nos próximos 3 meses, vou melhorar a minha alimentação visando ter uma alimentação adequada para o Ironman. Seja aí, eu vou baixar meus quilos, ele pode ter algumas medidas ali, eu vou baixar para tantas calorias por dia, para ser mais específico, né? Vou comer tantas calorias, vou dividir em qualidade, vou dividir nas vezes que eu vou comer,
E um outro objetivo poderia ser como dividir aqui os meus treinos de uma forma proporcional para melhor me preparar para o Ironman. Então tem a fase de corrida, de natação e etc. Né? E a gente vê isso, em particular no Avelino, na verdade na hora que chegar na ação. Né? O objetivo vai ser isso, uma pergunta, e aí finalmente a gente chega na última. Já vou explicar aqui. Então meta composta de objetivos, cada objetivo é composto por ação. Aí vem realmente o que vai ser feito para atingir aquele objetivo aqui. Ó. Então vem lá, por exemplo, aqui no meu caso, para aumentar engajamento e conversão, coloquei melhorar a mensagem de boas-vindas, enviando vídeo explicativo na plataforma, porque o pessoal vivia me perguntando como é que usava a plataforma, então eu falei, já vou mandar um vídeo de forma preemptiva para isso. Vou continuar gravando as aulas semanais de Django, então veja que a gente tem aqui uma ação que é do nível de projeto, que é, eu terminei de fazer isso, eu não tenho que fazer mais. Então a gente tem uma ação no nível de projeto, e uma outra de nível operacional, que na verdade o Renato depois falou que a gente deveria colocar aqui recorrente, né? Seria uma ação recorrente, por exemplo, gravar as aulas por toda semana, gravar 3 aulas do módulo de Django, todo dia. Então, uma ação. E essa ação, sempre aqui, ó, eu coloco o peso, comparando umas com as outras, sempre com o dono, sempre com data, tá? Então, o que mais que tem aqui? Outra coisa importante da ação, coloco os pesos para calcular como é que eu estou chegando na minha meta e vou ter que ir medindo isso semana a semana, porque é o que o Moa falou, estou com 170 quilos, em 3 meses a minha meta é de chegar em 150, perder 20. Né? Então, tenho aí 12 semanas para fazer isso. E aí eu vou começar a fazer um controle semana a semana. Eu comi a dieta que eu deveria fazer, eu fiz o exercício tal que eu precisava fazer, no caso do triatlo, corri aqui corri o que eu precisava, perdi o meu peso, e aí eu vou completar. Bom, completei aqui, eu fiz essa tarefa durante a semana, primeira coisa. Então controle semanal está aqui do lado. Quem estiver vendo no vídeo, não no podcast, existe um controle semanal em que você vai colocar o quanto daquela tarefa foi atingida. E um exemplo bem claro de como isso é efetivo. Ó. Na primeira semana, que foi a primeira semana do ano, eu não cumpri o meu objetivo de gravar as 3 aulas de Django, porque existiram outras prioridades. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Fiz, na outra semana eu fiz os 100%, mas já imaginei que eu tinha que fazer o dobro para eu conseguir atingir essa meta no final. Então, eu fiz o dobro aqui na semana seguinte para completar uma que eu não fiz nada. Para então cumprir essa meta. Então você vai controlando semana a semana. Por quê? Como o Moa falou, mesmo que você sete esse tempo, se esse tempo for muito longo, 3 meses, você vai lá, vou deixar ali pro final, no final eu mato no peito. Então não, se você precisa perder 150 quilos, ou 20 quilos, tá com 170, passou 4 semanas, você perdeu 1 quilo, qual que é a tua conclusão? Como você definiu na meta que você queria perder 20, e nas 4 primeiras semanas, ou seja, já passou praticamente 30%, do tempo. Você perdeu 1, você vai ter que rever essa ação. Você fala, essa ação que eu estou fazendo, alguma coisa está errada. E na realidade a gente está sempre errado, porque isso aqui sempre é hipótese. Isso. Então a hipótese é, eu estou fazendo isso, eu coloquei um mensurável para eu validar a minha hipótese, e se lá na 3ª semana eu chegar na conclusão que eu não estou atingindo aquela meta que eu queria, eu vou ter que mudar as minhas ações, e não tem problema eu mudar aqui. Falar, olha, mudei, vamos reavaliar, vamos medir. Então, isso pode acontecer tanto para o positivo, ou para o negativo, que é você não estar batendo a meta, como de repente eu falo, putz, já bati na 3ª semana, já perdi 20. Então, vou dar uma calibrada na meta e vou continuar fazendo essa ação, porque ela está sendo efetiva para eu conseguir caminhar e atingir a meta que eu quero. Né? Então, essa é a forma que a gente faz aí no Python Pro. Moa, quer falar um pouquinho aí do que você fez, de como é que você lê, enfim, dá o seu julgamento aí sobre a metodologia? É exatamente isso, né? A gente define as metas, né? E aí é um planejamento, e, cara, e sabe que você vai errar, né? Eu acho que isso é importante, mas o exercício de fazer é muito importante. Até por isso que o Renzo gostava, por exemplo, de definir metas anuais. E eu falei, não, vamos definir metas trimestrais. Eventualmente, uma meta vai acabar participando de mais de um trimestre, né? De tipo, por exemplo, gravar as aulas de Django. Se a gente não conseguir terminar nesse trimestre, a gente vai para o próximo de novo, tal. Mas o trimestral é importante. Por quê? Porque existe uma lógica por trás disso, né? Você tem
você... Quando eu li um artigo, eu não lembro quem foi o autor, mandaram num grupo de indie hackers que a gente participa, que é o seguinte, né? Você pega 25 anos. 25 anos, se você dividir 25 anos por 100, então 25 vezes, 25 vezes 360, isso dá 9.000. São 9.000 dias em 25 anos. Se você dividir 9.000 por 100, dá 90 dias, que é um trimestre. Então, qual que é o racional por trás disso? Aonde você quer estar daqui 25 anos? Uhum. Quando você olha isso longuíssimo prazo, né? Eu, por exemplo, não sei onde eu quero estar daqui 25 anos, mas você vai descobrindo ao longo do caminho, querendo ou não, você tem 9.000 dias que divididos em 100%, divididos em 100 pedaços, são 90 dias. Ou seja, a cada trimestre você avança 1% na sua meta de 25 anos. Um exemplo besta, eu quero estar aposentado daqui a 25 anos. Com a renda de tanto, né? Uma renda de tanto, né? Com uma renda que cubra 130%, 150% dos meus gastos, que assim eu continuo guardando dinheiro, uma coisa assim. E aí, o que você vai fazer nos próximos 90 dias para fazer isso? E esse é um ponto. O segundo ponto é, se você errar em 90 dias, você só desperdiçou 90 dias. Se você errar em um ano, você desperdiçou 360 dias. Você entendeu? Que são é um desperdício muito maior, né? Às vezes você perde uma meta aí no meio do caminho, você definiu uma meta no começo do ano, você perdeu essa meta em abril, em maio. Emagrecer é muito disso, fumar é muito disso, né? Poupar é muito disso. Puta, não consegui atingir minha meta, lá para maio eu perdi minha meta e não tô conseguindo emagrecer. Foda-se, 2021 eu vejo o que eu vou fazer de novo. E aí você já que sofrendo, né? Já que sofrendo agora eu não tô conseguindo, então não vou sofrer e foda-se. Isso, e aí você perde 6, 7 meses, entendeu? Então, esses ciclos menores te permitem revisitar novamente essa meta mais fácil, né? E o controle de ação que a gente faz, a gente falou bastante aí do planejamento estratégico, da definição tática, e aí a gente vai para o controle de ação de fato, né? Semanalmente a gente vai lá na nossa planilha semanal e tica fala aí quantos por cento a gente avançou daquele objetivo. E aí o micro, né? As tarefas, os to-dos de cada tarefa e tal, a gente controla no Trello. E aí no Trello são duas estruturas básicas. A gente gosta, eu não estou vendo sua tela. A gente gosta de. Fala aí que eu vou mostrar aqui. A gente gosta de separar os nossos objetivos, né? Os nossos fluxos, aliás, os nossos processos. Só para você saber, Moa, eu tô aqui com, por exemplo, essa pauta do que a gente está falando aqui agora, tá aqui, detalhada. E aí eu vou tirar esse detalhamento agora, porque o Moa vai explicar o que tá aqui por trás do Trello. Manda bala aí, Moa. Então, o que acontece, né? Quando a gente está falando a gente está falando de produção de conteúdo. A produção de conteúdo, a nossa produção de conteúdo, ela tem um processo muito bem definido. Ela tem os processos muito bem definidos, que a gente define essas etapas ali pelos checklists, e a gente tem também as etapas muito bem definidas. A gente precisa primeiro definir pauta, depois a gente precisa gravar, depois a gente precisa editar, depois a gente precisa agendar, depois a gente precisa divulgar e assim por diante. Então, quando a gente coloca no Trello essas etapas muito bem definidas, fica fácil da gente ter o big picture da coisa e mais para frente delegar, esse tipo de coisa. Então, quando a gente tem o processo muito bem definido, a gente detalha todo o processo através do checklist e as etapas, né, as etapas a gente detalha através das listas, né, das raias do Trello. Quando a gente não tem um processo tão bem definido, que é o caso, por exemplo, de essa semana eu preciso implementar a nova página do Python Birds, mas aí semana que vem eu preciso desenvolver
o sistema de traqueamento das ações do usuário na plataforma. São etapas diferentes, né? São processos diferentes. Para eu implementar a nova landing page, a nova página do Python Birds, eu precisei escrever o roteiro, eu precisei depois editar o HTML, esse tipo de coisa. Para eu desenvolver o novo sistema de traqueamento, eu precisei conversar com o Renzo, o que a gente precisa traquear, como que a gente vai fazer isso. Então, assim, os processos são diferentes. Quando a gente não tem um processo definido, a gente usa um processo que, na minha concepção, é o feijão com arroz do ágil, né? Que a gente tem um backlog, que é o que a gente precisa definir aí nos próximos, até terminar o nosso trimestre, né? Tudo que a gente precisa fazer ali está no backlog. Aí a gente, semanalmente, a gente pega algumas tarefas do backlog, traz para to-do e fala, não, a gente vai executar essas tarefas. A gente vai ter uma outra lista aí, uma outra raia do Trello com o doing, né? Que é o que a gente está fazendo. E finalizou, a gente manda para o Dani, que é o que foi feito. Então, aí isso é um processo um pouco mais genérico, muito mais puxado para o ágil, né? Que é o que a gente usa tanto aí no nosso mundo de software. E basicamente esses são os nossos dois processos, né? As nossas duas formas de estruturar os nossos processos. Alguma coisa aí para acrescentar? Cara, eu acho que tá perfeito, né? Eu acho que é isso. A gente até criou uns templates, né? Por exemplo, quando eu vou criar aqui por exemplo, gravar os vídeos de Django, vou ficar escrevendo toda hora? Não. A gente já criou o templatinho, por exemplo, de gravação, tem aqui, ó, os nossos templates aqui. Então, quando eu crio direto, venho lá e falo, vou gravar 3 vídeos de Django essa semana. Ele já traz todo o checklist para eu definir no formato que eu tenho que fazer para otimizar aqui esse controle, né? Então, veja que é a organização para a gente não perder tempo planejando tanto e já ter ali a coisa formatadinha e funcional, né? Acho que todas as ferramentas, na realidade, que a gente está mostrando têm esse objetivo. Sim. E o lance que a gente falou no outro podcast também, né? De você já começar a semana com o negócio planejado, com o dia planejado, né? Esse é um dos processos que isso faz parte do nosso processo para a gente definir as nossas tarefas, o nosso dia a dia, né? E o controle de ação é um lance um pouco mais de equipe, né? E aí a gente cai para o nível de indivíduo, que é controle de agenda. E isso. Controle de agenda, a gente faz... o Renzo usa mais o calendário, eu, além do calendário, uso uma outra ferramenta que é o Todoist. Ele é um aplicativo... Ele é um software, na verdade, né? Que você tem a versão dele web, tem a versão desktop, tem a versão mobile e todos se conversam, né? O que ele é? Ele é uma lista de tarefas, né? De fato, ele é um to-do list, mas ele chama to-doist. E que ele tem alguma inteligência aí, né? Você consegue definir prioridade, você consegue postergar tarefas, você consegue colocar tarefas recorrentes, esse tipo de coisa. Então, eu uso um misto dos dois aí, de agenda e Todoist. E voltando também ao que a gente falou no outro podcast, que cara, você definir sua agenda, você definir o que você vai fazer no dia, elencar as tarefas e tal. Esse é o ferramental que a gente usa, né? Pelo menos o que eu uso para fazer isso. Alguma consideração do calendário aí, Renzo? Eu acho que eu estou mostrando o calendário aqui, como eu falei, olha, coloquei lá 5h30, mas aí eu deixo livre até as 8 aqui para poder cumprir aqui, ó. Então, parte prioritária lá, de acordo com o que a gente falou, né? Então, se o meu propósito inclusive eu ancoro, isso é bem importante de falar, o estudo e o autoconhecimento, que a gente mencionou lá em cima, ele serve para ancorar também essas atividades. Então, quando eu coloco aqui 5h30, óbvio que dá aquela preguiça, mas é o que eu lembro. Putz, meu propósito na família eu quero estar com meus filhos, com a minha família, quanto for possível e com saúde. Então aí entra a minha saúde aqui, que me dá aquele ânimo, inclusive de acordar, às vezes quando dá aquela preguiça eu falo, putz, eu não falei não prometi isso para meus filhos, né? Não prometi que eu ia estar bem aí para estar com eles, então eu tenho que cumprir. Então, corridinha aqui de manhã, a gravação do DevPro que a gente faz na terça, tem a aula, eu não sei por que não está aparecendo aqui. Talvez, isso aqui já é minha agenda consolidada, tá? Eu deixo aqui minha agenda consolidada, tanto do profissional quanto do pessoal. Amanhã aqui dos meus filhos que eu coloquei, a gravação de hoje aqui, essa não foi uma tarefa recorrente, gravação de módulo de Django,
enfim, ó, fazer a contabilidade toda sexta-feira, enfim, tudo aqui na agenda. Inclusive eu costumo separar, né? Então eu tenho a minha conta do profissional, ó, as partes de profissional estão aqui, ó. Inclusive eu acho que é porque eu não compartilhei o da turma com o meu pessoal, mas porque também eu vejo isso no celular. E no celular ele, então, coloca uma visão consolidada. Para quê? Porque quando alguém me pede, faz alguma demanda, eu dou uma olhada lá, falo, olha, como é que está a minha agenda? E veja que ela não está lotada. Ter a agenda toda lotada também é um problema. Então, quando alguém vem com alguma oportunidade, alguma coisa extra a se fazer, eu venho e coloco aqui. Por exemplo, teve aqui o encontro para discutir sobre patrocínio da Python Sul. Então, eu encaixei aqui e eu procuro encaixar só umas 3 coisas aí por semana que surgem, né? Mas tem que ter espaço na sua agenda para você. Exatamente, tem que ter um gap porque a gente tem demanda ativa e tem demanda reativa também. O To-Do, às vezes eu uso o Keep e às vezes também quando as demandas vêm por e-mail, eu uso muito aquela funcionalidade que o Gmail herdou do Inbox, que é, né, ler aquela batelada de e-mail. A gente já tinha dado essa dica de produtividade no outro episódio, mas além de ler em batelada, eu sempre tomo uma ação com aquele e-mail. E a ação pode ser resolver, e aí eu já arquivo o e-mail. Quando eu não resolvo, eu vou lá e dou o adiar até quando nele. Então eu falo, putz, só vou resolver isso semana que vem. Então eu adio para ele voltar para minha caixa de e-mail na semana que vem. Então passo fazendo uma limpa aí. Eu não vou entrar no meu e-mail aqui, porque aí pode ter mensagem, sei lá, aparece o nome de outras pessoas que eu não pedi permissão aí para fazer, e aí é um problema, né? Aí. Faz sentido, Moa? O que você tem mais alguma? Faz sentido, é isso aí. Eu acho que demos uma boa passada aí no assunto e o mais importante, né, a gente linkar isso com o desenvolvimento de software, né, ou até com o aprendizado para quem ainda não desenvolve software, para quem está querendo entrar nessa carreira de programação. Isso aqui é um conteúdo genérico, mas ele é perfeitamente aplicável a quem está querendo, por exemplo, aprender a desenvolver. Se você não organizar a sua agenda, se você não organizar os seus objetivos, se você não definir os seus objetivos, não organizar a sua agenda, que horas que você vai separar para você estudar, por exemplo, para você aprender a desenvolver software? Se você já é um desenvolvedor de software, se você já trabalha, que horas que você vai separar para você continuar se aprimorando? Que horas que você vai separar para você codar, para você entrar no flow, para você não ter interrupção? Que horas que você vai separar para fazer suporte para operação, para poder fazer code review dos seus pares? Então, assim, por mais que isso não seja um tema especificamente para desenvolvimento de software, é um tema para você desenrolar a sua vida, você entendeu? E atingir os seus objetivos de forma geral. Então, assim, eu acho que são temas acessórios, porém importantes, que vão desde a parte filosófica, que a gente começou lá no começo do podcast, até essa parte mais prática agora no final, que vão conseguir suportar a sua caminhada profissional, a sua caminhada de estudos, a sua caminhada pessoal. Concorda? Até puxando, não estava na pauta aqui, mas quando você mencionou, já vim aqui no GitHub, olha, tem aqui o mesmo esqueminha que a gente segue, é ágil, tem um processo de Kanban, que é você dividir para ficar visual, né, que é basicamente ter as raias. Olha lá, eu até criei um projeto aqui para o próprio site do Python Pro, criei aqui um projeto para o Café com Python para definir as pendências que eu acho que são importantes para fazer com o Café com Python e para ir andando com elas e ter a visualização. Então, como o Moa falou, isso muito utilizado no processo de desenvolvimento de software e nos ágeis, principalmente, Scrum, Kanban, todos esses processos, Extreme Programming. Então, você vai ter aqui esse procedimento, você vai ter, então, tá aqui exemplificado. E esse outro ponto, que é o que também me motivou e excelente, aí, apesar da gente não ter combinado, mas acho que talvez aí a convivência, né, vai deixando a gente já conectado e ajustado, é porque eu recebo e-mail, né? Hoje a gente ainda está seguindo aí as coisas do Mo, a gente está preparando para delegar algumas atividades, mas hoje eu ainda faço suporte no Python Pro. Então, assim,
não mandem palavrões, coleguinhas, respondendo os e-mails automáticos, porque eles são lidos, tá? Então, de vez em quando eu falo, olha a educação aí, amigão. Né? Mas, muitas vezes eu recebo coisas assim. O sistema hoje, ele manda um e-mail por semana para a pessoa cumprir o objetivo. Por quê? Porque eu tentei incutir isso nas pessoas. Falei, você vai fazer esse curso em 4 semanas. Né? E coloquei lá um determinado número de horas. Eu falei, se a pessoa dedicar 4 horas por semana, ela vai conseguir. Talvez seja importante, de repente, até no e-mail inicial, mencionar isso. Você vai ter que se dedicar 4 horas por semana. A minha conta era isso, sabe? Segunda, terça, quarta e praticar um pouquinho ali em algum outro tempo. Só que aí o que acontece? O que eu mais recebo de e-mail é, Renzo, eu tive o problema, eu não tenho tempo, eu não tive tempo, eu tive isso, eu tive aquilo. E óbvio que, assim, a vida acontece, eu não estou falando que você tem que fazer o curso ou, né, já ouvi coisas assim pesadas, né, do tipo, olha, meu filho passou mal, pô, perfeito, passou mal, você sabe que vai atrasar todo o agendamento, porque aquilo é o teu propósito, teu filho passou mal. Mas o que eu vejo de outras desculpas, sabe? Eu fui ver o meu filho na Argentina, eu fui... Então, assim, a pessoa tá querendo me convencer... Essa aconteceu, certeza, por ele ser específico desse jeito. Sim, essa foi o último, sabe? E aí, assim, entendo, vai lá e fica com seu filho, mas, assim, tenha noção que o seu objetivo, se é vir para a área de tecnologia, ele ficou parado. E, assim, o seu filho, se você for visitar ele na Argentina, eu vou dar aqui esse exemplo, mas não vou mencionar nome, você vai ficar com ele 24 horas por dia, não vai ter um momento que ele vai estar dormindo e você vai estar acordado, potencialmente, é possível que vai ter esse tempo. Então, se você tem aquele objetivo que você está carregando, você vai ter que ter a disciplina de, né, eu vou ter que continuar, eu vou ter que compensar depois, pode ser também. Mas na maioria das vezes o que eu vejo é mais uma desculpa da procrastinação ou uma desculpa para si mesmo, do que qualquer outra coisa. E, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. O que você não fez não é uma prioridade isso na tua vida. Ou, mesmo que você diga que é uma prioridade, o que você está fazendo não tá traduzindo isso em ação. E se não traduzir em ação, você não vai conseguir resultado. Acho que esse é o grande ponto. Alguma coisa aí, Moa? Acho que é isso aí, cara. Flávio Augusto fala muito isso, né? Se o sucesso, se falta de tempo fosse desculpa para não realizar suas coisas, só os desocupados teriam sucesso na vida. Então, acho que vamos terminar o nosso episódio com essa. Não vamos terminar, ainda tem as indicações. A gente fecha aqui a pauta com essa reflexão. E vamos lá para os momentos finais, né, do nosso podcast. Indicações da semana. Vou fazer uma vinheta para isso depois, né? Indicações da semana. E aí, a minha indicação é o livro Getting Things Done, do David Allen. Em português, eu não lembro como é que chama esse livro em português, acho que é... Bom, enfim, é um livro que ele ensina o passo a passo, um método, né, um processo de passo a passo para você conseguir atingir os seus objetivos e fazer o que precisa ser feito, né? Então, hoje em dia eu não sigo ele exatamente, mas ele é muito bom, porque para quem não tem nada, ele é um começo, e aí depois que você começar a executar ele, você vai começar a adaptá-lo para a sua vida, né? Em português ele chama A Arte de Fazer Acontecer. Um bom livro, deve ter curso sobre isso também, se não quiser ler o livro, mas eu acho que vale muito a pena. E a sua indicação qual que é? Bom, eu tenho 2 indicações. Aquela abstração, aproveitando aí do Moa, que eu mencionei ali, que eu vi durante o processo de mentoria, ela está presente no livro O Modelo do Pensador, do Luiz Cláudio Binato. Então, se você procurar isso aí na internet, você vai cair. É um brasileiro que baseia essa teoria em várias coisas, em várias teorias de gestão comportamental. Então você pode pegar lá, ele vai dar toda essa explicação do individual, dando uma explicação até histórica de por que as empresas tiveram que mudar para ter essa missão, por que antes não era tão necessário ter esse cuidado, porque agora tem. Não vou dar spoiler para deixar aqui o loop aberto e você querer dar uma olhada nesse livro. E eu vou indicar também a mentoria do meu amigo Renard Machado. Se escreve R-E-N-A-R-D Machado. Tá? Eu
aqui eu vou colocar depois o link também na descrição desse vídeo, tem o LinkedIn dele, onde ele faz esse processo de gestão estratégica e o início desse processo, essa parte pessoal, e a ferramenta também dá os créditos aqui, pelo menos eu conheci por ele. Dei uma alterada, ele olhou, gostou das alterações. A ferramenta ali do processo de planejamento estratégico foi ele que me apresentou. Então, a indicação veio dessa mentoria. Mais alguma coisa aí, Moa? É isso aí, tá? Acho que o assunto foi bem... Bom podcast, hein? Bom episódio. Acho que a gente entrou tecnicamente bastante e uma aula, praticamente, né? Para não ficar só no coaching, né? Para não ficar só no coaching. Isso aí. Mata a cobra e mostra o pau, ó. Bom, então é isso, pessoal. Recadinhos finais. Se você estiver assistindo aí no YouTube, dá o like no vídeo, comenta, deixa seu comentário. É importante para a gente conversar aí com vocês. A gente está aqui para bater um papo, né? Não é só para cagar regra. E compartilha com seus amigos esse podcast. Se você indicar para pelo menos um amigo seu, a gente já vai atingir mais pessoas aí, né? Se inscreva no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, o meu Instagram é @moacirmoda, o Instagram do Renzo é @renzoprobr, todas as outras redes sociais são essas também, sigam lá a gente, por favor. E venha bater um papo com a gente no nosso grupo de discussão, que é o bit.ly/galera-python-pro. É um grupo no Telegram. A gente tem um canal no Telegram também que a gente avisa a galera, que é o bit.ly/python-pro. E se você ainda não sabe programar e quer aprender em Python, que é a linguagem mais simples, mais fácil e que está pagando uma boa grana para a galera aí hoje em dia, você entra no Python Birds, que é o python.pro.br/curso-de-python-grátis. python.pro.br/curso de Python grátis. Substitui os espaços aí por traços. O curso é grátis, como você já deve ter percebido, e você vai aprender aí em 4 semanas. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.